Oi pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre dicas de como falar bem em público. Esse é um tema muito extenso, então assim, eu resolvi dividir em mais de um vídeo pra poder ficar menos cansativo pra vocês, porque tem muita coisa importante pra falar sobre esse assunto. Eu vou dividir em dois pilares, né? A expressão oral e a expressão corporal, que são duas coisas que influenciam diretamente na recepção que o público tem de você, né? Quando eu digo falar bem em público, eu não estou me referindo apenas a uma pessoa que vai dar uma palestra com um público gigantesco. Não, pode ser um professor que está dando aula, pode ser uma pessoa que esteja apresentando um projeto numa empresa, para um grupo pequeno de pessoas, pode ser até uma pessoa que esteja apresentando um trabalho em grupo na faculdade ou na escola, entendeu? Eu digo assim, falar bem em público, se expressar bem, independente do tamanho do público ou da importância daquilo que você esteja falando. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês agora, no pilar, né, de expressão oral. Três coisas que eu vou falar nesse vídeo que são muito importantes, caracterizando primeiro, né, a respeito da voz. A voz, o tipo de voz que você vai usar para falar com o seu público, ela vai interferir diretamente na reação que ele vai ter de você, né? No que você vai passar para o seu público. Então, primeira coisa que é muito importante a gente saber, a frequência da sua voz. O que é a frequência da sua voz? Geralmente os homens tendem a ter uma voz mais grave e as mulheres tendem a ter uma voz mais aguda, né? Claro que isso pode mudar, isso não é regra, mas é a tendência, né? Então nós podemos ter uma voz grave, uma voz mediana e uma voz aguda. O que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, a frequência vocal, ela está diretamente relacionada ao sexo e à idade da pessoa. Se vocês pararem para pensar, uma criança, independente de ser menino ou menina, né? Uma criança tende a ter a voz mais aguda. Um idoso tende a ter a voz mais grave. A frequência vocal está sempre mudando de acordo com sexo e idade. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte, se a sua frequência vocal está adequada para o seu tipo físico, para o seu biotipo, para a sua personalidade, entendeu? Por exemplo, se chega um cara numa empresa, um cara de 2 metros de altura, todo fortão, e começa a falar com uma voz super aguda, né? Você vai estranhar, você vai achar esquisito. Mesma coisa se uma menina de 1,5 m, magrinha, pequenininha, chega falando super grave, né? Não combina com o biotipo da pessoa, não combina com o que ela tá passando pra gente. Então a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é isso, é vocês pararem pra pensar se a voz de vocês tá na frequência adequada. Se tá muito grave, se tá muito agudo, o que vocês acham, entendeu? Pegar e se filmar, se gravar, ver o que vocês acham. Poxa, minha voz tá muito grave, é estranho, minha voz tá muito aguda. Segunda coisa muito importante que vocês têm que saber é a intensidade da voz. O que é a intensidade? A intensidade é o volume da voz, se você tá falando muito alto ou muito baixo. E a frequência está relacionada à sexo e idade, e a intensidade está relacionada ao espaço. Se o espaço físico que você está é muito grande ou se ele é pequeno. Você tem que analisar se o lugar que você está ele é grande e você precisa falar mais alto, ou se é um lugar pequeno e você não tem necessidade de falar tão alto assim. Então assim, frequência e intensidade, o que isso pode influenciar no seu público? Se uma pessoa chega falando muito alto, com um tom de voz muito grave, vai passar uma mensagem meio agressiva, vocês não acham? Assim, se a pessoa chega... não tem aquela pessoa que parece que fala gritando, que fala dando esporro em alguém? Parece, né? Então você tem que tomar cuidado com isso. Na hora que você for falar em público, de você não falar com a voz muito grave, falando muito alto, isso às vezes isso passa uma agressividade pro público. Então não é legal, tem que tomar cuidado com isso. Por isso que tem que haver uma harmonia entre frequência e intensidade. A mesma coisa que se uma pessoa chega e fala super baixinho, com a voz super meiga, super doce e super feliz. Também não vai passar a credibilidade que quer passar, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, frequência e intensidade. A última coisa que eu tenho para falar nesse primeiro momento é sobre a projeção vocal. Porque a projeção vocal é o seguinte, é a amplificação da sua voz no ambiente. Se você tem uma voz bem projetada, a pessoa que está sentada na primeira fileira e a pessoa que está na última fileira, eles vão entender com clareza o que você está falando, sem você precisar se esgoelar, sem você precisar gritar. Então isso é muito importante, vocês têm que chegar e conseguir projetar bem a voz de vocês no ambiente. Porque se vocês projetarem bem a voz, vocês não vão nem precisar falar tão alto assim. Então vocês verem, a gente sempre fala que é muito importante vocês irem antes para conhecer o lugar onde vocês vão dar palestra, onde vocês vão dar aula, enfim. Ver o ambiente que vocês vão apresentar aquele trabalho, aquele projeto, porque você vai ter noção do espaço físico, vai ter noção de como você deve projetar a sua voz, em que direção,
para que todo mundo consiga entender o que você está falando sem você precisar gritar, porque isso causa prejuízo na voz depois. Então é isso, gente. 3 coisas importantes que eu falei. Frequência da voz, que pode ser muito grave, muito aguda, tem que tomar cuidado com isso. Intensidade, que é, grosso modo falando, o volume da sua voz está muito alto ou muito baixo. E terceira coisa, projeção vocal, que é a amplificação da sua voz no ambiente. É você tomar cuidado, porque a pessoa da primeira fileira e da última tem que entender o que você está falando com clareza. Então são essas 3 coisas que vocês têm que ver. Eu tô só explicando, dando tópicos para vocês. Eu não tô explicando ainda exercícios de como melhorar isso. Só tô ensinando a vocês o que vocês têm que prestar atenção antes de qualquer coisa, tá? Futuramente eu pretendo fazer vídeos explicando os exercícios, assim, básicos que vocês possam fazer em casa para melhorar, tá bom? Então, esse foi o primeiro vídeo dessa parte, né, de dicas de como falar melhor em público. Se você gostou do vídeo, aperta gostei e, por favor, se inscreva no meu canal para me ajudar. Obrigada!